A seca destruiu a colheita de grãos da Espanha em mais de 40%. O governo teve que apelar à União Europeia para uma ajuda de 8 milhões de toneladas de grãos. O que acontecerá com o clima da Espanha no futuro? O simulador terrestre prevê que em 100 anos as chuvas na Espanha diminuirão 10%. As temperaturas continuarão a subir e o solo se tornará cada vez mais seco. É provável que secas como a de 2005 ocorram sempre. A falta de água tem sacrificado a produção agrícola em todo o mundo. Esta projeção, feita pelo simulador terrestre, mostra a produção de alimentos no futuro. As áreas verdes mostram o aumento da produção de alimentos. As vermelhas mostram a diminuição. No norte frio, um pequeno aumento de temperatura pode aumentar a produção, mas na maioria dos países tropicais e subtropicais, o clima mais quente significa menos alimento. O Mediterrâneo, a África e o sudeste da Ásia padecerão seriamente. Mas a maior perda de colheitas será nos Estados Unidos e na América Central. Em alguns locais, a produção cairá para menos da metade. No mundo, 54 milhões de pessoas entrarão para a lista de famintos. Em Kaohsiung, Taiwan, há uma guerra. Um exército de inspetores de saúde está no ataque, e as redes de borboletas são as armas. O inimigo é uma espécie de mosquito africano que carrega o vírus mortífero da dengue, e o aquecimento global é aliado do inseto. Como algo tão pequeno pode ser tão letal? Começando na África, o habitat do mosquito se estende pelos trópicos até o sul de Taiwan, seu limite ao norte. O vírus da dengue provoca a febre da dengue. Quando os mosquitos infectados picam as pessoas, o vírus penetra no corpo. Os infectados sofrem erupções cutâneas e uma febre de quase 40 graus. Yao Shaochen, morador de Kaohsiung, perdeu a esposa com a febre da dengue em 2002. Ela já havia contraído a febre da dengue 3 anos antes. E morreu ao contrair a doença pela segunda vez. A minha mulher teve a febre antes, mas não foi grave. Nunca pensei que ela morreria na segunda vez. O vírus da dengue chega a Taiwan vindo dos mares todo ano. Mas quando a temperatura cai abaixo de 20 graus, o mosquito que carrega o vírus e todas suas larvas morrem. No inverno, o mosquito é exterminado. Mas agora, os hóspedes indesejáveis estão ficando por mais tempo. Historicamente, as temperaturas de inverno em Taiwan caem abaixo dos 20 graus e têm eliminado o vírus. Mas desde 1997, as temperaturas têm permanecido acima deste limite crucial, e o mosquito e o vírus letal que ele carrega sobrevivem o ano todo. As larvas do mosquito que carrega o vírus da dengue conseguiram sobreviver ao inverno de 2001 e 2002, causando uma epidemia. Este mapa oficial mostra a extensão da epidemia de dengue disseminada pelo mosquito. Ela está restrita ao sul da ilha, perto da cidade de Kaohsiung, mas as autoridades estão apreensivas, pois há outras áreas em risco.
Para prevenir que a infecção se espalhe na cidade de Kaohsiung, sempre que um caso é confirmado, uma exterminação em grande escala do mosquito é realizada. Esta dedetização é feita em 10.000 casas. A aplicação de pesticidas é feita dentro e fora das casas. A dedetização é um trabalho difícil, mas ela tem evitado a repetição da epidemia de 2002. Mas as autoridades de Taiwan temem que a febre da dengue possa um dia se espalhar por toda a ilha de Taiwan. Não é só um problema de Taiwan. O aquecimento global está criando novos locais de reprodução deste vírus. A dengue é uma doença grave. Metade da população do mundo estará em risco em 2080. Se o clima continuar esquentando, veremos mosquitos transmissores de doenças em nosso quintal? Podemos calcular a disseminação da febre da dengue e doenças similares monitorando as mudanças de temperaturas no mundo? Aqui, as áreas em vermelho escuro no mapa mostram regiões de alto risco. Em 2080, mais partes da África e Índia estarão em risco, assim como regiões ao sul dos Estados Unidos e Japão. Hoje, 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco. Em 2080, o número ultrapassará os 5 bilhões. De acordo com o simulador terrestre, as temperaturas mais altas também afetarão as calotas polares. O dano é tão grave que a camada permanente de gelo desaparecerá em 2070. No final deste século, estima-se que as calotas de gelo derretidas elevarão o nível dos oceanos em mais de 90 centímetros, colocando em risco milhões de pessoas que vivem à beira-mar. Na ilha de Shishmaref, os moradores já sentem os efeitos do aquecimento global. Localizada no litoral do noroeste do Alasca, esta ilha estreita tem cerca de 5 quilômetros de extensão e apenas 600 moradores. A maioria dos moradores é de indígenas norte-americanos que vivem da caça e pesca. Hoje, eles procuram um novo lugar para viver. Nos últimos anos, o litoral diminuiu drasticamente devido à erosão e muitos moradores perderam suas casas. Tony Weiwana é membro de um comitê que estuda o problema de realojamento dos moradores da ilha. Nos últimos 9 anos, ele tem acompanhado os danos da erosão litorânea. Esta é a casa do Nathan Weiwana, que caiu no mar numa tempestade uns dias atrás. O solo sob a casa foi devastado pelo mar. Depois que o solo congelado é exposto às ondas, a água o vai destruindo e alguns dias depois o solo derrete e a casa desaba. Uma fotografia aérea de 1995 mostra a localização da casa em vermelho antes de ser destruída. A ilha continua encolhendo, enquanto as terras são engolidas cada vez mais pelo oceano. Em apenas uma década, o litoral recuou em quase 60 metros. Tony tem filmado a erosão. Em alguns locais, pedaços de terra de 38 metros ilha dentro desapareceram da noite para o dia. A erosão é veloz porque grande parte do solo da ilha é solo congelado perene, o permafrost. Quando fica exposto, ele derrete imediatamente. Uma causa da erosão é o derretimento das calotas de gelo polares.
No passado, quando o mar entrava em ressaca em outubro, o litoral já estava coberto de gelo, que atuava como proteção contra a água e a erosão. Quando há tempestades e não há gelo, é um perigo para os moradores, porque a água se choca direto contra a costa e começa a arrastar a areia. Os satélites e outros tipos de dados mostram que a camada de gelo de outubro diminuiu mais de 480 quilômetros ao norte nos últimos 30 anos. Os moradores da ilha de Shishmaref têm analisado o problema da erosão inúmeras vezes. Se a erosão continuar neste ritmo, talvez a ilha se torne inabitável em menos de 20 anos. Eles tomaram uma decisão. Todos mudarão da ilha em 2009. Eles não querem conflito com outras comunidades. Querem evitar isso a todo custo, mudando para outra cidade. Nunca os moradores tiveram que enfrentar uma provação dessas. Quando Tony e os outros moradores deixarem Shishmaref, um estilo de vida desaparecerá assim como o único local que eles chamaram de lar. No Alasca, quase 184 aldeias já perderam praias e permafrost, devido às altas temperaturas. Mas isso é só o começo. Há muitas ilhas e litorais que serão engolidos pelo mar. Quase 2.600.000 quilômetros quadrados de terra sumirão com o aumento do nível do mar. Muitos países de regiões baixas como Kiribati, Tuvalu e as Maldivas ficarão praticamente submersos. Alguns podem até desaparecer. Milhões que moram no litoral perderão seus lares. 10 milhões nos Estados Unidos, 27 milhões na Indonésia e 33 milhões no Vietnã. 260 milhões no mundo todo. 1/4 bilhão de refugiados do aquecimento global. As simulações de computador nos ajudam a prever o futuro do planeta. Elas mostram o mundo sob ataque. O clima inóspito e as variações climáticas causarão danos sociais, econômicos e ambientais que não podem ser recuperados. O panorama ambiental mostra que o mundo está em perigo e que devemos fazer algo a respeito agora. Com as simulações de nosso planeta em perigo, será que os governos se unirão para reduzir as causas das mudanças climáticas no planeta? Se o mundo reverter as mudanças climáticas, voltaremos a ter um mundo seguro. Os governos devem se unir às indústrias e trabalharem juntos com a sociedade para evitar as mudanças climáticas previstas. Que mundo queremos para os nossos filhos e netos? Se quisermos deixar um mundo vibrante e abundante, com corais, florestas, temos que impedir as mudanças climáticas. A raça humana tem a sabedoria para salvar o mundo? Enquanto o debate continua, as temperaturas continuam subindo, nos levando a um ponto onde não há mais volta. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.